Dá para passar estudando para duas provas, para dois editais com duas bancas diferentes? Você está tentando conciliar dois editais? Cuidado, se você não fizer do jeito certo e com estratégia, pode acabar ficando sem os dois. E aí, tudo na paz? Wesley aqui, e no vídeo de hoje eu vim trazer uma dúvida que surgiu lá da caixinha de perguntas do Instagram. E não se preocupe, eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição e tá aparecendo aqui na tela, Wesley Concursos, beleza? Então segue lá. Então, na dúvida, o guerreiro, ele tá me questionando como que ele conseguiria conciliar GCM Baturité e GCM Morada Nova, que são dois concursos com um intervalo entre as provas de 2 semanas. GCM Baturité vem primeiro, no dia 14 de junho, e GCM Morada Nova vem depois, 2 semanas depois, no dia 28 de junho. E nesse vídeo eu vou te apresentar como que eu faria para conciliar essas duas provas. Lembrando que são duas bancas diferentes, tá? GCM Baturité é a banca da UFC, se eu não me engano, FCPC, uma coisa assim. E Morada Nova é a banca com Supan. De antemão, eu gostaria de dar a minha opinião pessoal. Eu, Wesley, evitaria ao máximo estar nessa situação de tentar conciliar dois concursos, principalmente de duas bancas diferentes. Porque eu imagino, se um concurso já é difícil conciliar, imagina dois. Mas também tem aquele ditado que está bem dito hoje em dia, né? Que estão dizendo bastante. Quem não se arrisca, não vive o extraordinário. Mas não se preocupa não, que eu vou tentar te ajudar. Se o seu caso, né, for especificamente esse também, GCM Baturité e Morada Nova, mas também se for outro, eu acredito que vai poder te ajudar também esse vídeo. Então o primeiro passo é você analisar como que está o seu nível nas básicas. Como que você está em português, RLM, constitucional, administrativo e informática? Tá para intermediário avançado? Tá conseguindo manter os estudos somente através de questões, fazendo revisões pontuais ali em cima dos erros que você comete nas questões? Pô, recomendaria tentar conciliar ali, assim, em último caso, né, tentar conciliar esses dois concursos, beleza? Porque se você tiver iniciando os estudos agora, cara, tu vai ter que caminhar muito em português, em RLM, nessas disciplinas básicas. E como tu vai conseguir conciliar a específica, entendeu? A não ser que você tenha muito tempo disponível para fazer esses estudos, mas mesmo assim a dificuldade é muito grande. Mas o que eu estou falando aqui não está escrito em pedra, não. Você pode estar começando agora, tenta conciliar os dois e vai lá. Eu só estou sugerindo para que, se você está começando agora, tenta focar em um concurso, vai aprimorando, reforçando essa base, para que tu possa, mais para frente, se for o caso, tentar conciliar dois. No segundo passo, a gente vai para a tela do computador para eu mostrar como que eu faria para analisar os conteúdos que são em comum e os conteúdos que são diferentes, beleza? Vamos para a tela do computador agora. Então aqui, na primeira tabela, eu coloquei as matérias que são em comum, que quer dizer o quê? Eu estudando para uma delas, eu estou estudando para os dois concursos, GCM Baturité e GCM Morada Nova. Português, tudo de português. Eu não costumo distinguir tópicos de português, é tudo de português, beleza? Direito Constitucional, GCM Baturité no edital veio apenas Constituição da República Federativa do Brasil. Isso abre margem para ela cobrar muita coisa, ela não especificou quais artigos ela quer. Porém, nesse estudo específico, eu me basearia num estudo para Morada Nova, que veio especificando os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais e assim por diante, como você está vendo aí. E direito penal. Então essas são as 3 disciplinas que são em comum entre os dois concursos. Tá? Direito penal veio uma a mais, que foi as noções de direito penal, conceito de fato típico, ilicitude, culpabilidade. Então é uma a mais. Mas enfim, você estudando para essas 3 disciplinas, está estudando ao mesmo tempo para os dois, beleza? Isso vai influenciar em como você vai montar o seu ciclo, o seu cronograma de estudos. Nessa segunda tabela, eu separei os conteúdos que são diferentes nos dois concursos. Tá? GCM Baturité à esquerda, GCM Morada Nova à direita. Você vê que GCM Baturité veio cobrando administração pública, e não especificamente direito administrativo como Morada Nova. Tá? Então, direito administrativo, administração pública, tá aí. Informática não veio cobrando, GCM Morada Nova já veio, matemática não cobrou em Baturité. Em Morada Nova veio, História e Geografia, que são os conhecimentos regionais. É específico de cada município, então não tem como ser em comum essa disciplina. O Estatuto das Guardas, que se você está estudando para a área policial, principalmente para cargos de guarda municipal, isso aqui tem que estar na ponta da língua. E o específico da Baturité é muito menor, muito mais enxuto do que o de Morada Nova, você vê, né? Olha o tanto de legislações que tem na Morada Nova
comparado ao de Baturité. E por fim, veio cobrando direito processual penal para Baturité, prisão em flagrante, provas e cadeia de custódia, que a meu ver é um conteúdo bem curto, então você consegue ver rapidamente, dependendo, claro, da quantidade de horas que você tem disponível para estudar. Então, o terceiro passo, eu focaria na prova da GCM Baturité, que vem primeiro, mas pelo conteúdo da Morada Nova ser mais abrangente, o que eu faria na prática? Estudaria GCM Morada Nova, tiraria algumas disciplinas e adaptaria com GCM Baturité. Como assim, Wesley? Não entendi. Você viu, por exemplo, específicas. O conteúdo de específicas de Morada Nova é gigantesco. O que eu faria era estudar primeiro o conteúdo específico de GCM Baturité, que está mais próximo, e de acordo com que fosse evoluindo, concluindo alguns tópicos, eu iria incluindo os de Morada Nova, da mesma forma em direito administrativo. Beleza? Então, isso é na prática o que eu faria no estudo propriamente dito, no dia a dia. No passo 4, é analisar o estilo de cobrança das bancas. Nesse caso em questão, esses dois editais têm duas bancas diferentes, com dois estilos de cobrança diferentes. A banca UFC eu não conheço muito, não resolvi até hoje nenhuma questão dessa banca organizadora da UFC. E o que eu faria? Se eu tivesse um grana extra, eu tentaria contratar um cursinho com questões inéditas voltadas a essa banca. Não tenho dinheiro extra para pagar, eu resolveria questões da Consulpan, da Banca US, que foi uma banca responsável por vários concursos da área de segurança pública agora em 2025, mas eu faria questões da Consulpan, da US e de bancas que são esse estilo mais genéricas. Não estou menosprezando a banca Consulpan, mas eu estou comparando com bancas maiores, como IDECAN, como CESP, como FGV. Então o estilo dela é um pouco mais genérico, entendeu? Frente a essas outras maiores. Então eu focaria nessas bancas. E como eu dividirei meu tempo ali no dia a dia referente a esses dois editais, essas disciplinas? Eu dedicaria mais tempo para as disciplinas que eu não vi ou que eu estou atrasado, né? A prova está bem aí já, dia 14 de junho, GCM Baturité. Então eu focaria nas disciplinas que eu ainda não vi, como por exemplo, administração pública. Pô, tem algumas legislações ali que eu não vi, de específicas também, tem o CTB que vem cobrando. Então eu me adiantaria nelas, certo? E nas outras disciplinas que eu já estou bem, eu manteria através de questões. Vou resolvendo questões, não sairia do meu cronograma, eu manteria essas disciplinas no meu cronograma e faria revisões da teoria pontualmente. Resolvendo questões, eu errei uma questão, por que eu errei? Eu errei porque eu não lembro o conteúdo ou porque eu não sei esse conteúdo. Aí sim cabe uma revisão teórica pontual. Por quê? Nessa fase de reta final, porque já é uma reta final, o edital está aberto, já está com data de prova marcada, você tem que ser muito assertivo, muito estratégico para aproveitar o tempo que você tem. Pô, se você trabalha, ainda mais, né? Então, se o seu tempo é escasso, você tem que ser ainda mais estratégico para aproveitar o tempo que você tem livre para acertar e passar nessa prova. E por fim, o último passo é montar o cronograma, montar o ciclo de estudos. Então vamos para a tela do computador de novo para eu te apresentar como que eu faria o meu cronograma e o meu ciclo. Então voltando aqui para a tela do computador, eu estudo através de ciclo de estudos, que é o quê? O ciclo de estudos é basicamente o treino que você faz na academia, o treino ABC. Aqui eu faria o ciclo de estudo dessa forma: português e direito administrativo, o primeiro treino, pode por assim dizer. Informática específica, História e RLM, Constitucional, aí eu coloquei CPP e Direito Penal, porque eu acho o tópico de CPP muito pequeno. Então você veria CPP e logo em seguida já incluiria Direito Penal e manteria CPP através de questões. Esse ciclo aqui é adaptativo, eu coloquei só como exemplo e vai variar de acordo com o seu tempo livre, enfim, como por exemplo também as disciplinas que você tem mais dificuldade, que você vai colocar mais vezes durante a semana. E por fim, no final do ciclo, eu coloquei um simulado. E esse simulado aqui, de antemão, já deixa uma observação. No simulado, eu já faria a revisão dele no mesmo dia, no mais tardar, no dia seguinte. A revisão dos erros. E em cima dos erros, eu iria revisar a teoria pontualmente. Beleza? O simulado, a meu ver, na reta final, é muito importante para você ir também corrigindo esses erros finais para chegar voando no dia da prova. Então, o cronograma na semana ficaria dessa forma, né? Português administrativo na segunda, informática específica na terça. Wesley, quarta-feira eu não consegui estudar, eu vou para Constitucional? Não. Você vai deixar esse aqui em branco, por exemplo. Na quarta-feira você não estudou. Na quinta você vai estudar o que você estudaria na quarta.
e na sexta o que você estudaria na quinta e assim sucessivamente. É por isso que eu gosto do ciclo de estudos, porque não é aquele cronograma rígido. A segunda eu vou estudar essa disciplina. Terça eu não consegui, pô, vou estudar o conteúdo de quarta. Não, o cronograma para mim não funciona. E por fim, eu gostaria de deixar duas observações importantes aqui. Cara, não tente conciliar tudo ao mesmo tempo. Tenha estratégia, priorize o que vem primeiro. A prova que vem primeiro é prioridade. Bateu boa parte do conteúdo, vai colocando, vai adicionando as disciplinas do outro concurso. Era essa estratégia que eu utilizaria. Porque se, por exemplo, eu colocar GCM Morada Nova para estudar tudo logo e deixar GCM Baturité que vem primeiro para depois, a meu ver não faz muito sentido, entendeu? Porque a disciplina que vem, a prova que vem primeiro vai ficar, ela é mais urgente, entendeu? Ela é prioridade. Depois da prova de GCM Baturité, tu vai ter 2 semanas para esticar ao máximo o conteúdo para Morada Nova. São 2 semanas, cara, dá tempo. 2 semanas, um sprint final, tu consegue andar bastante nos conteúdos, fazer simulado. Então, essa é a estratégia que eu utilizaria. E os pontos de atenção são esses. Não tenta conciliar tudo ao mesmo tempo. E a prova que vem primeiro é prioridade. Então, dá para passar estudando para 2 provas, para 2 editais com 2 bancas diferentes? Dá para passar. Desde que com estratégia, sendo assertivo, principalmente nessa reta final. Então, se você está estudando para 2 concursos, tentando conciliar 2 editais, deixa aqui nos comentários quais são esses 2 concursos, essas 2 provas que você está conciliando. E quem sabe até deixa aí também qual é a estratégia que você está utilizando para ir somando também com os outros guerreiros que estão nessa mesma situação. Então, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui na tela, Wesley Concursos, beleza? Então, fica na paz, até mais e foi!